Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas da sala. Nós vamos passar, então, a palavra para quem vai fazer a contextualização, né, a apresentação dos versos, do verso do dia do Gotas Védicas. Certo, Somini? A Vrindavani vai fazer hoje. Eu vou ler os versos, então, e você, Prabhu, que vai contextualizar, né? Então, tudo bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós estamos no capítulo 1 do canto 1 do Srimad Bhagavatam. E hoje vamos ler o verso 7. Eu vou ler em sânscrito aqui. Yani Veda Vidyam Shreto Bhagavam Padaran Yanaha Anyecha Munaya Sutta Paravara Vido Viduhu. Tradução. Por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é a encarnação de Deus, e também conheces outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Repetindo, por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é a encarnação de Deus, e também conheces outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Om Gyana Timiranda Sya Gyananjana Shalakaya Chaksuran Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecida como o Jagat, que é a criação, a manifestação cósmica universal, e tenha vagado infinitamente no ciclo redundante, repetitivo dos repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual, que é o libertador da alma condicionada, presa ao samsara, está abrindo os meus olhos com o archote transcendental do conhecimento revelado, o conhecimento védico. A tal mestre espiritual, que é libertador, pleno de conhecimento e compassivo com o progresso espiritual da alma presa às celas do samsara, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem. Mais uma vez, bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala, né? Todos os sábios presentes que estão conosco aqui, estudando as palavras, a mente e o coração dos sábios anteriores, que são os nossos ancestrais, dos quais nós somos descendentes e cooperadores, no sentido de protetores desse conhecimento tão auspicioso e necessário, né, para a humanidade. Tá? Aqui está sendo mencionado
duas pessoas. Tá? Sutta Goswami. Vamos lá. A palavra Goswami, Go significa sentidos. Tá? E Swami significa senhor. Então, Goswami significa senhor dos sentidos. É um título. Ok? Não é o sobrenome dele, é um título. Então, vocês vão ver muitas vezes esse título aparecer dentro do contexto dos nossos estudos do Srimad Bhagavatam, que é Sutta Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Sridhara Swami. Goswami significa o senhor dos sentidos, ou aquela pessoa que aprendeu a como controlar a mente. Então, controladores da mente são pessoas autorrealizadas, autocontroladas, que controlam a mente e os impulsos dos desejos reacionários. Ou seja, pessoas de sobriedade e de maturidade emocional. São chamados Goswamis, ok? Muito bem. Então, inicialmente, olha só que coisa interessante. Vou lá contextualizar aí o panorama. Um rei chamado Parikshit, era o nome dele, tá? Esse rei, Parikshit, ele era filho, um dos filhos descendentes de Arjuna. E ele, então, ele foi picado por uma serpente, uma naja, né, uma serpente. Havia uma profecia de que ele seria picado por uma serpente e ele teria a alternativa de abandonar o corpo ou de se curar. Ele podia decidir isso daí. Como ele era um rei piedoso, ele era um rei santo, um homem muito elevado, de conhecimentos superiores, na cultura védica, os reis, eles não são déspotas, tiranos, sabe, promíscuos sexualmente, vaidosos, assassinos. Na cultura védica, os reis costumam ser homens muito elevados, pessoas muito próximas da santidade espiritual, porque eles são os pais de todos os súditos. E os súditos são almas ou seres humanos que são integradas a Deus. Então, o rei sabe que ele está prestando um serviço ao governo central, que é a Deus. Então, ele se comporta de maneira equivalente para proteger e cuidar dos súditos, que são os humanos. Os reis védicos costumam ser pessoas muito elevadas. Arjuna, por exemplo, era da família real. Ele era irmão de Yudhishthira, que era um rei. Então, assim, é muito comum os reis védicos serem muito elevados. Tá? E esse rei, o Parikshit, ele, então, estava numa cavalgada com os seus soldados, enfim, o séquito, e, eventualmente, ele foi picado por uma serpente. Os médicos vieram, deram atenção, e os médicos, então, estavam já prontos para aplicar os antídotos, porque já havia antídotos naquele período. O conhecimento médico, ele é bastante sofisticado. Então, já tinha antídoto soro antiofídico para picadas de serpentes naquele período. E ele, então, poderia tomar o soro ou, então, aguardar para fazer a passagem. O rei, que já estava numa certa idade avançada, ele entendeu que permanecer na terra seria apenas prolongar uma redundância de que ele já tinha transferido o reinado para outras pessoas, ele já tinha vivido uma vida assim plena e que ele se sentia já pronto para fazer a passagem. Então ele preferiu não tomar o soro antiofídico, não fazer os tratamentos e aceitar essa maldição do tempo, essa picada de cobra, como uma bênção recebida. E como é isso? É porque, assim, se você sabe o momento em que você vai morrer, o objetivo disso não é você entrar em pânico, desesperado e sair por aí levando a vida doidado para aproveitar o máximo do resto de tempo. É um absurdo esse tipo de pensamento.
tem a função de você preparar-se para aquele momento, porque esse momento vai chegar, independentemente de você adiar ele ou não, ele vai chegar. Então, se você sabe o momento, isso é uma vantagem para você, porque você pode se preparar antes. Tá? Então, esse foi o pensamento do rei. Essa situação é uma oportunidade, porque agora eu sei o que vai acontecer comigo, então eu posso me preparar. E a morte não vai chegar para mim de surpresa, me pegando despreparado. Então, eu já vivi uma boa vida, plena, fiz tudo o que eu precisava fazer, já transferi o reinado para pessoas qualificadas, eu estou pronto, já cumpri o meu dharma na vida humana, estou pronto para ascender e para transcender e voltar ao lar, voltar ao Supremo, porque essa é a meta última da vida humana. Um rei sábio. Então, o que esse rei fez? Ele emitiu uma circular no reinado e pediu que os sábios do reino viessem para explicar ao rei como ele deveria proceder nesse momento da partida para alcançar os céus. Então, os sábios do reinado vieram todos para o palácio do rei e eles se reuniram à margem do rio Ganges para conversar sobre os assuntos superiores e preparar o rei em termos de consciência para que ele ascendesse aos céus. Esse é o contexto que nós estamos tendo aí, estudando aí, tá? Então, os sábios decidiram quem seria o orador para transferir ao rei os conhecimentos do coletivo. E eles decidiram, então, que um deles, chamado Sutta Goswami, Sutta Goswami estava entre esse Sutta Goswami que está mencionado aqui, ó, por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó Sutta Goswami. Esse Sutta Goswami era um desses sábios aqui, ó, tá? Ó, aqui, tá vendo? Ele estava aqui na plateia. Esse que está sentadinho aqui chama-se Srila Shukadeva Goswami. Srila é um título, significa honorífico, exaltado. Shukadeva é o nome dele, Goswami é um título também. Então, esse daqui, que é o sábio sentado no assento principal, ele tem apenas 16 anos de idade. Esse daqui, apenas 16 anos de idade. Tá? Os demais são todos sábios anciãos. Vocês podem ver, olha, esse daqui, por exemplo, ó, já está de uma idade bem avançada, eles têm cabelos brancos. É muito comum os sábios, né? Olha esse de fundo aqui, ó. Tá? Tem os que são mais jovens, por exemplo, esses dois aqui são mais jovens, mas eles têm muitos sábios com uma idade muito mais avançada que a dele. Entretanto, esse sábio de 16 anos foi escolhido entre os sábios para passar o conhecimento para Parikshit, o rei. E o rei é esse daqui, ó, que está sentado diante do sábio, ouvindo o conhecimento. É uma situação muito interessante, que a gente vai contextualizando gradualmente. Sutta Goswami era um desses sábios anciãos aqui, olha, um desses mais velhos. Ele estava ouvindo. Depois que ele ouviu esse conhecimento de Shukadeva Goswami, nesse momento da passagem do rei, aí ele voltou ao ashram dele, ele voltou para o eremitério dele, o local onde ele praticava as suas meditações, e lá havia uma outra congregação de sábios que não puderam ir até esse momento aí do rei Parikshit. E aí sim, Sutta Goswami foi eleito entre aqueles outros sábios para repassar o conhecimento. Então, vamos imaginar que esse daqui seja Sutta Goswami, ó, esse daqui de barba. Então, Sutta Goswami está ouvindo de Shukadeva Goswami e assimilando os dados. Shukadeva Goswami, o menino de 16 anos, está ensinando o rei. E todos os sábios estão aprendendo. Então, quando Sutta Goswami voltou ao seu eremitério, os outros sábios que estavam lá então, pediram que ele explicasse novamente o conhecimento e eles fizeram registros documentais desses conhecimentos. Então, é como se fosse uma edição, né, um registro documental do conhecimento recebido. Por isso que aqui está sendo mencionado, por seres o mais velho dos eruditos, vedantistas, conhecimentos dos Vedantas, ó Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva. Aí, Vyasadeva
já é uma outra personalidade. Aqui está sendo mencionado que é a encarnação de Deus. Essa palavra, encarnação, ela é uma tradução que não reflete absolutamente o conhecimento védico propriamente dito. Ela foi utilizada estrategicamente porque o público aqui no Ocidente entende essa linguagem, que é uma linguagem, né, comum aqui no Ocidente, que as pessoas usam, encarnação. Entretanto, o conceito védico é avatar, ou Shakti-avesha avatar, ou seja, expansão dotada de poder ou com a potência Deus. Essa palavra encarnação, ela não procede absolutamente para representar o conhecimento védico na sua fase superior, mas serve para explicar de forma genérica para o grande público, para o público meio que, vamos dizer assim, entender o que está sendo falado, tá? Então a gente pode fazer uma pequena conversão aí, né, que o conhecimento de Vyasadeva, que é uma expansão do Supremo, com Shakti, com potência, autoridade divina, e também conhece outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Então, o conhecimento, ele não é apenas o conhecimento metafísico, o conhecimento que a gente entende como erudito, né, o conhecimento esotérico das forças, das energias e tal. Não é assim. Os sábios, eles têm entendimento científico e entendimento metafísico. Essas duas fases do conhecimento se complementam, elas não se rechaçam entre si. Tem um problema aí entre a ciência e a espiritualidade. Os espiritualistas costumam rechaçar os cientistas, porque é um conhecimento técnico que fundamenta, que enraiza. Os cientistas costumam rechaçar os espiritualistas, porque os consideram infantis, abstratos e descompromissados com a realidade, vivendo no mundo de fantasias. Então, essas duas divergências, elas isso não tem nada a ver com os sábios védicos, isso é coisa daqui do Ocidente. Os sábios védicos, eles amam a ciência, eles não são contrários às ciências, tá? Eles são amantes da ciência, eles são cientistas. E, ao mesmo tempo, também tem conhecimento metafísico, porque a ciência tem uma base para estruturar logisticamente, para produzir uma vida confortável para os humanos. A metafísica tem uma função de transportar essas almas humanizadas para a próxima fase da existência, que é a transcendência. Então, ciência e espiritualidade são complementos entre si e se amam entre si. Para isso, é preciso ter sabedoria. Senão, vai ficar assim, né, aí numa briga de gatos e ratos. E não é o nosso caso, tá? É só para vocês saberem. Eu vou dar um exemplo simples aqui para concluir a minha fala. Não, antes eu vou contextualizar só esse Vyasadeva aqui, tá, que está sendo mencionado. Vyasadeva, ele é uma expansão chamado Shakti-avesha avatar. Assim como Jesus, por exemplo, né? Jesus, nós não falamos Deus encarnado, como os cristãos falam, né? Jesus é uma encarnação de Deus. Deus encarnou como homem, se tornou carne. A gente não tem essa definição. Porque a carne, basicamente, é energia. E energia praticamente não existe. É informação codificada com princípios matemáticos. E matemática é realidade virtual. Então, para nós é muito mais prático entender como simulação do que como carne propriamente dita, tá? A carne, ela só existe para o cérebro tridimensional naquela frequência. Se você alterar a frequência do cérebro, já acabou carne, já acabou tudo. Então, em última instância, não há carne. O que tem é dados de informação, portanto, simulação. Então, a gente não vai falar que Jesus é a encarnação de Deus. A nossa definição de Jesus é Shakti-avesha avatar. Ou seja, ele é uma manifestação divina, dotada de autoridade delegada, de poder divino sobre ele, com autoridade para fazer reformas institucionais, filosóficas e metafísicas. É um Shakti, que significa potência, Avesh, que significa vindo, Isha, do Supremo, Avatar, com autoridade delegada. Então, ele é um delegado de Deus, uma autoridade de Deus. E a gente respeita isso daí, porque respeitando ele, nós estamos respeitando Deus. Tá? É a mesma coisa. Por exemplo, se o representante da empresa de telefonia chegar na sua casa, você está fechando um negócio com a empresa, com o dono da empresa. Mas quem está ali na sua frente é um vendedor. Mas ele representa o dono da empresa. Então, você está fechando um negócio com a empresa e, portanto, com o dono da empresa. Mas você está fazendo um contrato com o vendedor. Tanto faz, é a empresa. Então, Jesus, ele é o representante de Deus. Ele é a autoridade delegada com Shakti e poder divino. Então, fechar um acordo com Jesus é fechar um acordo com Deus também.
É assim que nós entendemos os sábios que são vindos, Shakti Avesha Avatar, tá? Então, Vyasadeva, por exemplo, ele é um Shakti Avesha Avatar. Ele é vindo, tá? Com a potência, com a Shakti, com a autoridade delegada, com a função, sabe, de transmitir conhecimento e, enfim, fazer atualizações, né, no processo de entendimento do Supremo. Vyasadeva, ele é a pessoa que compilou, que registrou, que ele é o autor do conhecimento védico. Ele não é o dono do conhecimento védico, tá? Ele é o autor, ok? E a partir dele foi feito um registro formal, por escrito, desses conhecimentos. E foi sendo passado, e assim que esses conhecimentos chegaram até nós. Então, são 4 pessoas que estão aí em andamento. Ó, vamos lá. Shukadeva Goswami, tá? É o sábio de 16 anos. Depois, talvez nas próximas aulas aí, eu vou explicar um pouco da dinâmica desse ser aí, tá? Porque é um garoto de 16 anos ensinando um rei, uma idade muito maior que a dele, diante de sábios muito mais, né? Assim, maduros que ele, experientes que ele. Inclusive, o pai dele, que é Vyasadeva, é um desses daqui, ó. Vamos dizer que seja esse daqui, ó. Vamos colocar que seja esse daqui, que tem barba, usa cabelo branco. Então, vamos dizer que esse seja Vyasadeva. Vyasadeva é o autor do conhecimento. Shukadeva Goswami é o filho dele. Então, ele está ouvindo o filho dele falar os conhecimentos que ele registrou. Uma vez, quando eu estudei no ensino médio, eu assumi no Grêmio do nosso curso, eu assumi a pasta da cultura, né? Nós tivemos uma chapa, nossa chapa foi eleita, eu assumi o departamento de cultura. Então, eu lidava com toda a parte cultural, artística, e eu dirigia algumas peças de teatro. Então, eu peguei uma peça de teatro escrita por um dos nossos professores, o professor Gilberto, que era professor de história, e encenei essa peça, produzi essa peça e encenei essa peça, e o autor da peça foi na mostra de teatro amador, ele foi lá assistir a peça, ele estava sentado na frente, eu era o diretor da peça e também atuava como ator na peça. Eu fazia o papel, né, da pessoa que seria enforcada, era uma tradução do Victor Hugo, a questão da pena de morte e tal, etc. Então, e eu pude reparar que ele estava chorando, porque eram falas longas que precisavam de uma interpretação profunda. Então, ele ficava olhando assim, e eu entendia que ele pensava, como é que ele está conseguindo entender isso daí? Como é que ele consegue falar isso? Como é que ele conseguiu explicar de maneira tão primorosa, né, aquilo que eu escrevi? E ele estava chorando, emocionado. Depois ele veio e falou isso também. Como que você conseguiu entender esse assunto? Às vezes até eu tenho dificuldade de entender, mas você explicou de uma maneira que foi inteligível até para mim. Aí ele me deu um abraço. É mais ou menos isso daí que o pai está sentindo no momento. Ele está vendo o filho e pensando, como é possível? Como é que ele entendeu esses assuntos de maneira tão primorosa que está superando, inclusive, a mim? Eu estou simplesmente encantado com isso daí. E o Vyasadeva, ele é um Shakti Avesha Avatar, uma expansão do Supremo, dotado de autoridade e delegado de poder. E Suta Goswami, de 16 anos, é apenas o filho dele. Tá? Ou Shukadeva Goswami. Suta Goswami é um dos sábios que está aqui. Então, o Suta Goswami, Vyasadeva Goswami e Shukadeva Goswami são todos membros dessa história, só que o Srimad Bhagavatam, ele não está escrito de forma linear, ele não tem uma cronologia linear. O Bhagavatam são chamados Puranas. Tá? Puranas são histórias de conhecimento. Envolve mitologia, envolve metáforas, analogias, etc., mas falada por sábios altamente competentes. É conhecimento que a gente falaria aqui, top. Tá? Então, assim, conhecimentos muito profundos. Tá? Mas ele não tem cronologia.
Então, se uma pessoa pegar o Srimad Bhagavatam para estudar de forma linear, vai ficar confuso. Porque, por exemplo, Sutta Goswami, por isso que é importante ter um guia, né? Sutta Goswami, por exemplo, está sendo mencionado aqui, mas de onde que surge Sutta Goswami? Sutta Goswami é lá na frente. Depois que já ouviu a história, aí ele volta para o eremitério dele, e aí, lá no eremitério dele, os sábios que estavam lá, que não puderam deixar os rituais, porque eram muito importantes, etc., chamam ele e falam, agora você, que é experiente, tem mais conhecimento do que nós, porque você ouviu da boca dos mestres, dos sábios, o conhecimento, por favor, nos transmita. Então, está sendo falado nesse contexto. Uma pessoa que não entende, não sabe essa contextualização, como que surgiu esse Sutta Goswami daí? Então, entendeu? Então, precisa de um guia para poder contextualizando. Entretanto, olha, nossa, isso é uma oportunidade, assim, maravilhosa que nós estamos tendo. Olha o título do capítulo, Perguntas dos Sábios. Então, quer dizer, vale a pena, tá? E aí, para finalizar minha fala, eu vou, assim, mencionar aqui, vou finalizar aqui o que eu abri aqui. Um pouco de água. O problema da ciência e a espiritualidade, tá? São antagônicos, ficam brigando ali entre si, né? Um rechaçando o outro. Olha só, eu falei para vocês, né? Esse meu envolvimento com arte, com cultura, vem de longas datas, ou de longa data. E eu sou escritor também. Tem um livro já escrito e publicado, tá? Eu fiz isso quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Então, escrevi, publiquei, vendi os livros, paguei a gráfica e tal. E eu comprei a minha máquina de escrever trabalhando na roça, que eu amo. Eu colhia laranja. Era o único trabalho que eu podia ter provisório e, ao mesmo tempo, estudando. Eu não podia entrar para uma fábrica, não sei o quê, porque eu estudava de período integral. Eu estudava de manhã à tarde. Né? Era um curso especial do governo. Então, nas férias, era o único período que eu podia trabalhar. Então, eu não poderia procurar uma empresa para trabalhar. Eu tinha que fazer serviços freelance. E o serviço mais fácil e acessível era na roça. Como eu nasci na roça, eu vivi na roça, eu cresci na roça, então, para mim, trabalhar na roça é um grande prazer. Até hoje eu trabalho na roça. Ontem mesmo eu estava trabalhando aqui, na fazenda. Né? E colher laranjas era um trabalho bem rentável, dava uma boa grana, tinha laranja, frutas à disposição o dia inteiro, e era muito gostoso. Então, tipo, eu caí para dentro. Eu trabalhei durante um mês, eu trabalhava muito, e eu peguei o valor que eu trabalhei durante o mês colhendo laranjas e comprei uma máquina de escrever. E com essa máquina de escrever, eu compus o livro que eu projetei, que eu programei enquanto eu colhia laranjas. Então, eu produzi o livro enquanto colhia laranjas, comprei a máquina, publiquei o livro, paguei o livro, vendi, com o que eu vendi do livro, eu consegui pagar o livro, a gráfica, etc. E eu tenho esse livro publicado, tá? Está na biblioteca da minha cidade, lá onde eu publiquei o livro. Então, e nesse período, sempre envolvido com atividades artísticas, e também, como eu disse para vocês, eu fui, né, diretor do grupo de teatro do nosso grêmio associativo, da nossa escola, é uma escola bem grande, e eu era ator. Tá? Então, como ator, eu via que havia uma dificuldade muito grande de transitar de um personagem para o outro, de sair de um personagem e entrar no outro. Só atores muito, assim, experientes. Vou fechar aqui o som aqui do... Está desativado. Tudo bem, vai. Está tendo isso. Bom, então, eu entendia que existia uma dificuldade para transitar de um ponto para o outro. Só atores muito bons é que conseguiam fazer um papel do malvado e do bonzinho na mesma peça. Atores médios não conseguiam. Atores médios só conseguiam fazer uma peça. Por exemplo, fazia drama muito bem ou fazia comédia muito bem, mas não conseguia fazer comédia e drama ao mesmo tempo, porque ele não conseguia transitar de um personagem para o outro. Agora, atores excelentes conseguiam fazer papel do
do bom e do ruim ao mesmo tempo, como tem essa nossa atriz, a Glória Pires, que fez uma novela aí, vocês, né, estão numa assembleia feminina aqui, já conhecem até melhor do que eu, uma novela chamada Anjo Bom, Anjo Mau, em que ela fazia um papel de uma menina ruim e uma menina boazinha simultaneamente. Então, isso é a característica de um ator excelente. Consegue fazer duas coisas simultâneas no mesmo momento, tá? Então, semelhantemente, há um ator excelente que consegue fazer as duas coisas, somente sábios maduros é que conseguem unir ciência e religião ou espiritualidade, que conseguem transitar entre essas duas realidades de maneira consistente, de maneira, vamos dizer, convincente. Porque tem pessoas que tentam fazer isso, mas não são muito convincentes. Dá para ver muito claro que elas estão usando a ciência como instrumento para viabilizar a religião específica e fazendo pequenos armingues que não caem muito bem, mas que a pessoa tenta. Então, não é muito convincente. Agora, reunir ciência e espiritualidade de maneira convincente, somente os sábios altamente competentes é que conseguem fazer isso. E esses sábios, como está sendo falado aqui no verso, olha só, aqui está sendo dito, ó, sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento, sejam eles físicos, ou seja, que nós chamamos de ciência, científicos ou também metafísicos, ou seja, espirituais ou transcendentes, tá? É com esse tipo de público, com esse tipo de produtividade, com essa egrégora que nós estamos interagindo. É por isso que, eventualmente, vocês me ouvem falar da simulação, conceito de teoria de relatividade geral, dentro das minhas falas, e, eventualmente, algumas de vocês pensam, mas o Devananda não é um espiritualista, por que ele fica falando desses assuntos mundanos? Não é assim, não. Não. Tá? Nós aprendemos a amar todos os conhecimentos e a reuni-los na mesma posição, porque todos eles exaltam ao Senhor. Tá? Muito bem, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Uma excelente segunda-feira. Nós estamos finalizando o ano com assim uma produtividade maravilhosa na Sala dos Mantras. A gente está fazendo a retrospectiva de 2024, tudo que nós fizemos em 2024, fizemos muita coisa, nem eu sabia que a gente tinha feito tanta coisa assim, e de repente nós fizemos, foi um ano extremamente produtivo, bem-aventurado. Dia 25 eu vou fazer o nosso Gotas Védicas vai ser especial, né? Já está disponível aí, pode até viabilizar agora novamente, Devi, o cartaz, vou fazer dia 25, o Gotas Védicas, eu vou fazer vou contar a história do José do ponto de vista astrológico, como astrólogo, explicar o drama de José. O tema é São José e o drama da estrela, tá? Porque a estrela foi uma grande complicação na vida do José, vocês nem sabem, tá? Mas eu vou explicar essa história aí, e com isso também eu pretendo explicar os reis magos. Tá? Lembrem-se, guardem esse dado aí, que lá na live do dia 25 vai ser importante para vocês saberem. Olha, os reis védicos costumam ser muito elevados. Siddhartha Gautama, o Buda, que é o chefe religioso para uma grande parte da humanidade, ele era um príncipe da dinastia real. Ele nasceu no Palácio Real. Só para vocês terem uma ideia. Como é que são os reis védicos? Produzem homens divinos. A Dattatreya, Parikshit Maharaja, Bharata Maharaj, todos eles nasceram em famílias reais, que são homens altamente qualificados e santos. Buda, por exemplo, é uma divindade e nasceu num palácio. Tá? Ok? Muito bem. Então, aguardem aí, né, o dia 25, que a gente vai falar sobre isso daí, tá bom? Lá. Mas, por enquanto, eu vou pausar aqui. A gente ainda está, né, na correria aí para preparar a festa do Natal. Não é isso? Namastê. Hare Krishna.